gente, ele é um grupo de 5 grupos que foram criados com 5 temas diferenciados, e esse tema daqui é de saúde mental, e a ideia é que nós construamos reflexões e que possamos juntos aprender sobre a temática de saúde mental, né, que perpassa vários espaços, para que a gente possa ir construindo propostas e pensando em serviços, né, que são ofertados como um todo, não só onde cada um de nós trabalhamos, mas no DF como um todo. Para quê? Para que a gente possa, nesse segundo semestre, sentar com os outros grupos, né? Vai haver aí um momento onde a gente vai se reunir, né? Os 5 eixos, né? Os 5 grupos, para estar conversando aí no quarto, formando o quarto encontro de redes. Então, a gente tem aqui nesse grupo pessoas de diversas RAs, pessoas de diversas políticas públicas, pessoas de diversos coletivos civis, né, não organizacionais, pessoas comuns, né, militantes de alguma temática, né, geralmente pessoas em situação de rua perpassa bastante essa temática de saúde mental, mas não é exclusiva, né? Tanto que quando eu entrei no grupo, eu nem trabalhava no Centro Pop ainda, então era com famílias que a gente identifica muito a presença de pessoas em situação, né, de crise, a saúde mental complicadinha, e as famílias, inclusive, não sabendo lidar com isso, né, não sabendo aí o manejo de cuidar do seu membro que está com algum comprometimento mental, e aí está fazendo com que tanto a família adoeça, como aquela pessoa entre em crise, extrapole aí os ambientes domiciliares, e aí vai para as ruas, vai buscar o Estado, vai buscar apoio. Quantas e quantas famílias que eu atendo pedindo ajuda, né, dizendo que está cansado de ajudar o seu familiar, que ele não quer mais ajuda, não sabe mais o que fazer, né? Então, assim, estou contextualizando para a gente poder ir pensando aí, em se inspirando no diálogo, né? Nas reflexões das próximas horas. E aí a ideia é que a gente possa mesmo conhecer alguns serviços, né? Hoje a gente está num terceiro bate-papo, a gente já teve outros 2 momentos como este, um pouco mais reduzidos, né? Com menos tempo, não que nós precisemos usar as 2 horas, mas por conta de que das outras vezes não veio ninguém em especial para poder falar de algum serviço específico, né? Hoje a gente convidou o professor Lacerda para estar falando sobre um assunto específico dentro de todo um projeto, um trabalho que ele faz, que ele também vai estar socializando, por isso que a gente acabou aumentando um pouquinho mais o tempo, para a gente poder ouvi-lo, e a partir dele, né, a partir dessa experiência, a gente poder pensar em de onde partir para algumas reflexões, né? Então, a ideia não é dizer o certo e o errado necessariamente, mas, né, afinal de contas, a gente tem diversos serviços já ofertados para esse tipo de política, né? Que é a questão da saúde mental, para essa questão. O fato é, essas ofertas, elas estão sendo aproveitadas a contento, né? Assim, a gente pode melhorar, a gente pode, a partir daí, pensar em outras possibilidades, né? Então, é uma construção em conjunto, né? A ideia não é que esse espaço seja um ditador de regras ou para dizer como tem que ser ou o que tem que ser. A ideia é trazer experiências exitosas, a ideia é trazer situações que já deram certo e que funcionem, para a gente se inspirar e, a partir daí, pensar em mais outras, né? Talvez até trazer estudos de caso também. A gente tem algumas antes da ideia de trazer o professor Lacerda, eu tinha conversado com um outro grupo para a gente trazer um estudo de caso, né, de uma situação que envolveu a saúde mental de uma pessoa e que foi um desafio, assim, a gente ajudar enquanto coletivo, não era só o Estado que estava junto a nível de política, a gente tinha muitas pessoas envolvidas, todos interessados em dar suporte, em apoiar,
né, até ajudar, vamos dizer assim, levantar aquela pessoa, tirar a pessoa da situação de risco, inclusive, mas foi o que foi feito para a gente, profissional não foi suficiente, mas talvez para o cidadão foi, né? Então, até que ponto é legal, até que ponto é suficiente para o cidadão, ou ainda assim está sendo negligenciado e mantido em vulnerabilidade, né? Então, enfim, esse é o contexto desse momento de hoje. A ideia é que a gente possa pensar junto, construir junto, né? Não viemos para trazer nada fechado, engessado, definitivo, é construção mesmo. Não vamos sair daqui hoje com nada no sentido de que é para ser feito assim, né? É mesmo para plantar sementinha e a gente ir pensando, né? Ir pensando em outros momentos também. A gente tem um grupo riquíssimo de WhatsApp, pessoas que atuam nessa área de saúde mental de diversas formas, né, de diversas maneiras, da pontinha do dedão do pé até o cabelo, o fio de cabelo, né, então na integralidade da pessoa, né, no sentido de médicos, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que já viveram em situação de rua, militantes, coordenadores, né, pessoas moradoras, né, residenciais, comunidade, líderes. Então, enfim, N outras que eu nem sei, nem tenho muita dimensão de como citar, mas que vão ampliar aí a diversidade de pessoas e de saberes que a gente tem aqui, né, apesar de não estar presente aqui no momento, né, que esse é o nosso histórico de todo mundo ter muitas atividades e às vezes não dá para conciliar, mas geralmente fica gravado, não sei se Regina vai conseguir gravar esse, mas é um espaço onde a pessoa pode depois estar dando uma olhada e o grupo do WhatsApp, ele está lá para dar continuidade também a esse diálogo, também para a gente continuar conversando e desenvolvendo tudo que a gente puder conversar aqui, tá bom? Mais alguém gostaria de acrescentar alguma coisa antes que o Lacerda inicie a sua fala? Bom dia, pessoal, bem-vindos. Tá gravando sim. Pessoal, eu esqueci de perguntar se tem algum problema quanto à gravação. Pode gravar? Por mim tá tudo bem, pode gravar. Tudo certinho aí? É porque é igual a Amanda estava falando, né? E você também sabe, né, Regina? É importante que seja gravado para que outras pessoas tenham essa visão e entender como a importância da saúde mental, né? E a importância que a droga, seja do vício, do álcool, da droga, são temas super importantes porque envolve vidas, né? Pessoas, famílias, né? Então é muito importante esse trabalho de vocês aqui. Todos nós estamos aqui fazendo parte desse corpo, né? Exato. Então, vou disponibilizar à noite lá, porque eu não vou ter tempo agora, tá? Mas à noite eu disponibilizo. Boa reunião para nós. Tchau, tchau. Okay. Obrigada. Vocês acham, geralmente a gente não tem um momento de apresentação de todo mundo que está aqui, até porque somos poucos, né? Tá o quê? 6 pessoas, mas pode ser que seja interessante depois, vocês podem estar colocando no chat, né, da onde a gente pode ir dando uma olhada, né? E aí as perguntinhas também que forem feitas por professor, a gente pode também estar colocando no chat, ou dependendo da dinâmica que ele preferir, né, de estar perguntando ou separando para perguntar ao vivo mesmo depois, a gente também contempla, certo? Lacerda, seja bem-vindo. Obrigada aí por topar essa brincadeira aqui com a gente. Sei que você é ocupadíssimo também, mas já de antemão te agradeço por aceitar dividir um pouquinho do seu conhecimento conosco, né? E para mim, de quebra, já é uma dica para outros carnavais, né? Outros momentos que a gente pode estar espalhando também essa temática. Bom dia.
Bom dia, Amanda, bom dia, Regina, em nome das duas, eu saúdo todos vocês e parabenizo o coordenador, o gestor da reunião, do grupo. E é um prazer muito grande estar aqui para falar de uma temática que nós temos aí acompanhado nos últimos 10 anos. Antes de falar propriamente dos 7 hábitos, eu gostaria de dizer sobre nossa fala. Eu vou trazer 3 casos que têm acontecido aí desde o dia 5 de junho aqui no Distrito Federal, porque eu acredito que, assim, a metodologia ativa, o que significa metodologia ativa? Hoje as grandes universidades no mundo estão utilizando essa metodologia, é que você traz o caso e usa o conhecimento das pessoas para que possa buscar uma resolutividade. E por trás, diante desses casos, eu vou falar sobre os encaminhamentos. E aí vocês vão observando que o que é a escola da felicidade, não falar de escola de felicidade assim. Assim, fazer um contexto histórico muito rápido sobre 3 autores que fundamentam, porque nós não podemos fugir da ciência, o mundo de hoje, né? Quem é que justifica, fala sobre o comportamento de uma sociedade? Primeiro, nós vamos pegar Foucault. Foucault vai falar lá nos seus 42 livros, no Poder Disciplinar, em que é um panótipo, em que uma pessoa consegue fiscalizar várias pessoas, né? Mas essa sociedade, ela existe sim. Quando nós passamos aí dirigindo e vemos os pardais, as filmadoras, isso é um desdobramento de uma sociedade de vigilância. E uma sociedade muito vigiada, e eu também não aqui, o meu objetivo não é fazer críticas de comportamentos de sociedade em si, mas uma sociedade muito vigiada, ela leva muitas vezes à solidão, né? E a solidão vai ter um impacto. Nós temos aí na Inglaterra o Ministério da Solidão. Então, o Foucault ele traz o vigiar e punir como uma forma de organização dessa sociedade. E agora, já dando um passo para o Bauman traz a sua vida líquida. Nós vivemos cada vez mais relações e conexões líquidas. Amor líquido, modernidade líquida, capitalismo parasitário são suas grandes obras que contribuiu bastante. Qual é o impacto disso para a saúde mental? É que muitos pais não conseguem mais se comunicar com os filhos, o professor não consegue se comunicar com os alunos, porque a sociedade, a geração Z, ela está na velocidade de 300 por hora, isso significa os jovens até 29 anos, enquanto nós, mais de 29 anos, é a geração X, então nós estamos tendo uma dificuldade muito grande de comunicação dessas gerações. E o impacto disso vai fundamentar alguns casos que eu vou trazer, que o pai, a mãe, a família nunca percebeu que o filho está em sofrimento. E agora nasce um sentimento de culpa muito grande depois que o filho desistiu de viver. E a grande pergunta é, então, passando por Foucault com vigiar e punir, passando por Bauman por essas relações líquidas cada vez mais superficiais, agora existe um outro autor que fundamenta o mundo de hoje, que é ele surge em 2017, é um autor Byung-Chul Han, coreano, e ele fala que o modelo que nós temos hoje, ele gera 2 tipos de pessoas. Pessoas cansadas, e ele escreveu um livro que eu indico, que é A Sociedade do Cansaço, pessoas cansadas e frustradas. E essa frustração tem levado principalmente à depressão. E aí nós já somos o primeiro país na América Latina com 12 milhões de depressivos, somos o primeiro em ansiedade, com 18,2 milhões de ansiosos do mundo. Então, e qual é o reflexo disso? Porque se nós tratamos e nos propomos a cuidar da saúde mental das outras pessoas, precisamos ter um alerta para a nossa saúde mental em relação ao nosso envolvimento. Quais as ferramentas que eu posso utilizar para me proteger diante de tanta dor, de tanto sofrimento, né? Todos os dias. Então, eu vou trazer o caso 1, é um caso que aconteceu no dia 5 de junho, é um caso que vem de Taguatinga, né? A família mora em Taguatinga, mas aconteceu aqui na Asa Sul, chamado hoje o Desafio do Hotel.
nós perdemos um jovem de 19 anos, então, modus operandi, eu vou cumprir, está gravando e vai ficar aberto, mas todo o sigilo, né, nós temos que respeitar o sigilo pela dor da família e também não usar sensacionalismo, como diz a Organização Mundial de Saúde, como tratamos de pessoas que desistiram de viver. Ou seja, não precisamos ter medo do suicídio, mas precisamos ter responsabilidade ao tratar com a temática, e uma delas é não falar o método, não fazer sensacionalismo, respeitar a privacidade e o sigilo, não ter estereótipos de religiosos, que foi falta de Deus ou excesso de Deus, e não atribuir culpas. Então, o nosso primeiro caso aconteceu no dia 5 de junho, e observe o formato. É um desafio que vem das redes sociais. No dia do aniversário, na hora do nascimento. Ok? Deixou uma carta de despedida, pediu para ser cremado. Ok? Para desfazer as provas. E aí o que acontece? Deletou todas as redes sociais no celular. Então, o caso chega para a gente, nós fomos, então a Escola de Felicidade foi fazer uma visita à família 1. Existem 2 famílias. Fizemos uma visita, aplicamos a escuta ativa do Carl Roger, identificamos no campo da prevenção. Percebemos que precisava de promoção e recuperação da saúde. Quem faz isso é o psicólogo. Então, encaminhamos, nós temos o plantão psicológico, formado por 12 psicólogos. Mas começamos a observar que o modus operandi do suicídio, ele poderia ter outros jovens no Brasil que fizesse parte de um desafio. E esse desafio, nós temos aí, né, as redes sociais hoje é a maior sala de aula do mundo. Então, hoje, o crime cibernético, o crime ele migrou muito para os crimes cibernéticos. Nós temos aí 7 trilhões de dólares sendo produzido, a arrecadação dos crimes cibernéticos hoje no mundo. E o primeiro deles, no top 10, e eu já indico vocês a pesquisarem um site que é o SaferNet. O SaferNet, se você vai viajar tipo para Portugal, Miami, Estados Unidos, você pode colocar a mãozinha em cima daquele país e você vai ver quais os crimes mais praticados. E esse caso, ele veio da Dark Web, né? Qual é a diferença? Então, assim, nós temos a internet aberta, com apenas 6% das informações. Depois nós temos a Deep Web, com informações boas e ruins, ou seja, há crime na Deep, e depois nós temos a Dark Web, que é como a cebola da camada das folhas da cebola, né? E nós temos a Dark Web, que vem conteúdos altamente nocivos às pessoas, à prática dos crimes e assim por diante. Então, hoje, saber se um paciente, um cliente, uma estrutura está usando a Dark Web, se nossos filhos estão usando a Dark ou estão usando a Deep, isso é importante. Falar para uma reunião de pais sobre a importância de estar com seus filhos no dia do aniversário é outra coisa que é importante alertar nossos pais em relação a isso. E mais, a cartinha de despedida desse caso, do desafio do hotel, geralmente eles escolhem hotéis e eles marcam de uma forma, porque existe uma tese da USP sobre a mensagem que o suicida deixa. E que mensagem é essa? É marcar o dia do aniversário, é marcar o horário do nascimento, é escolher o local. Isso é uma mensagem, e aí entra no tipo de suicídio vingativo, suicídio vingança. Está marcada essa família. E ainda conduzir os pais para pegar as cinzas, viajar e jogar em tal lugar, né? Então, isso nós precisamos. E só que a Escola de Felicidade, ela não tem uma base para investigação de crimes cibernéticos. Apesar de hoje eu fazer parte da comissão do Tribunal do Júri e Empreendedorismo Jurídico da OAB-DF, o Ministério Público e a delegacia, que foi criada agora em março, no dia 16 de março, nós temos hoje 16 policiais civis do Distrito Federal que criou uma delegacia para a repressão dos crimes cibernéticos, ok? Então, nós
buscamos a rede. Quando nós não temos a capacidade de resolutividade de alguns casos, e pensando em prevenir a vida de outras pessoas, nós fomos até o Ministério Público, já que temos uma parceria em relação aos promotores da criança e adolescente, da Asa Norte. Através da promotoria da Asa Norte, nós conseguimos chegar na promotoria, no grupo de inteligência da promotoria aqui do nosso Distrito Federal. E fizemos a oitiva, e nesse momento o Ministério Público tem um grupo tanto para inteligência quanto para a investigação dos crimes cibernéticos. Nesse momento está sendo investigado para rastrear esses mentores. E já sabemos que existe hoje um desafio entre esses mentores no campo das redes sociais para o ranking entre esses coordenadores, quem consegue fazer mais pessoas suicidarem. E aí nós temos os crimes da importunação sexual, da questão dos nudes e assim por diante. Então, a maior sala de aula do mundo hoje é a internet. Não adianta apenas esse mundo ficar focando no mundo, eu vou dizer, o mundo real. Muitos crimes, muitos adolescentes, principalmente adolescentes que estão em fenômenos de automutilação, em fenômenos de desistir da vida, principalmente em fenômenos de insegurança emocional, em fenômenos de bulimia, anorexia. E as transmissões de plataformas com vídeo online. Então, é simples. Entro no computador, no celular de alguém, um cracker e não um hacker. O hacker é uma pessoa, é um hacker do bem. E o cracker é uma pessoa que usa as redes sociais para pegar informações sigilosas, informações que quebram o sigilo. Então, ou seja, nós temos uma visão errada sobre o hacker. O hacker são pessoas do bem, em que entra, testa o sistema, né? O sistema de, sei lá, do TSE, do STJ. Agora, o cracker não. O cracker, ele pega as informações em que você não autorizou, como uma senha bancária e assim por diante. Então, o caso 1, ele está em investigação. Nós estamos até hoje acompanhando as famílias no campo da psicologia e nós, a Escola de Felicidade, atua gratuitamente, ok? Vamos para o caso 2. O caso 2, ele vem agora de quarta-feira, nós tivemos na Ceilândia um suicídio de um adolescente de CEF, e na sexta-feira, nossa agenda ela já está para outubro, porque nós temos o projeto Saúde Mental na Escola, que trabalhamos uma fase 1, professores, fase 2, os alunos, fase 3, os pais, em todo o Distrito Federal, em todo o Brasil. Nós temos na Escola da Felicidade as expedições, fomos para Brumadinho, Petrópolis e as enchentes na Bahia. Trabalhamos sempre com a escuta e a comunicação, a escuta do Carl Roger e a comunicação não violenta do Max Rosenberg. E quando identificamos casos de promoção e recuperação da saúde, como assegura o artigo 96 da Constituição Federal, nós passamos para a nossa comissão de psicologia. É a Cristina que coordena, temos 12 psicólogos que atendem online, psicólogos do Brasil inteiro, que isso foi algo bom da pandemia, a questão do online, porque nós temos psicólogos do Rio, São Paulo, Ceará, Rio Grande, Goiás e assim por diante. E nenhum psicólogo eu conheço pessoalmente. Cada vez mais a demanda, nós não tínhamos o grupo de promoção e recuperação da saúde, e a necessidade foi tamanha que a escuta apenas não resolve. Só falar de sentimentos cura pela teoria humanista do Roger, mas nós precisamos de muitas emergências psicológicas. E aí criamos o plantão psicológico, que hoje é formado por esses 2 psicólogos. Vamos para o segundo caso, em relação à Ceilândia. Aconteceu quarta-feira, um aluno de ensino fundamental desistiu de viver, e a nossa agenda está para outubro, como eu falei para vocês, mas existem alguns casos que quebram a nossa agenda. Então, o primeiro deles é suicídio consumado, plano de suicídio coletivo e plano de massacre nas escolas, nas instituições, mas geralmente nós atuamos nas escolas. Então, esses 3 casos, ele quebra
quebra, assim, até desmarcamos a agenda para dar prioridade, e isso foi o que aconteceu. Sexta-feira nós tínhamos uma outra agenda e fomos acionados na quinta em relação a esse suicídio do aluno e precisavam, porque existe um efeito chamado Vetter, né? Que pode ser Getter. O efeito Vetter, por isso que muitas pessoas, assim, não devemos divulgar a estatística de suicídio, não divulgar o método, porque o efeito Vetter, Vetter escreveu um livro em que um casal de adolescentes namoravam e esse casal, a garota não queria mais saber do menino e ele foi e praticou um suicídio. E aí ele publicou o livro. A partir dali, 100 casais adolescentes que passaram pelo mesmo modus operandi, ou seja, a garota ou o garoto não queria continuar no relacionamento, ocorreu a reprodução desse método. E aí foram 100 pessoas que morreram e veio a questão será que esse livro não está incentivando as pessoas a praticar o suicídio? E aí o livro foi censurado, mas o efeito fica sobre o que eu falo. Pode ser um gatilho para uma pessoa praticar o suicídio? Então, é o que eu falei lá no início. Eu não posso falar o método, o sensacionalismo e assim por diante. Ok? Então, estivemos na escola na sexta-feira e fizemos uma roda de conversa baseado no esvaziamento, né? A roda de conversa com 300 alunos. Então, nós temos aqui uma oficina chamada o Semáforo das Emoções, em que eu falo 13 coisas, nós falamos 13 ferramentas que estão no sinal vermelho, para eles identificar que está no vermelho. E falamos 5 que está no sinal amarelo, que é alerta. E o verde é o que eu posso fazer para o bem-estar. Então, todo mundo conhece um semáforo e quando olhar para um semáforo vai ver, eu estou no vermelho, no amarelo ou no verde? Se eu estou no vermelho, com insônia, ansiedade, depressão, são os 13, né? Dívidas entra ali, pornografia, luto, insônia, uso de álcool e drogas, tá? A pessoa está no vermelho, eu não posso, a tristeza profunda, eu não posso, vermelho eu não trato com vermelho. Então, isso é uma oficina do semáforo das emoções, em que os adolescentes, desculpa o termo, eles chegam e falam assim, ô tiozão, eu estou menstruado, ou seja, ele está no vermelho. Então, quando está no vermelho, o que pode ser feito? Né? Pensar no verde. Então, esse caso da Ceilândia, nós fomos falar com o turno matutino na sexta-feira e ontem nós estivemos falando com o turno vespertino, que é o turno do aluno que desistiu de viver. E uma coisa importante, e aí eu coloco para vocês, as instituições, a sociedade tem dado espaço de fala para nossos jovens, para nossos alunos, para nossos filhos, ou não existe esse espaço de fala? Isso é importante, porque pela primeira vez nesses últimos 10 anos, realizando inúmeros trabalhos, uma turma, a turma do aluno que suicidou, ela praticou resistência. Ela não quis participar nem da roda com todos os alunos, aproximadamente uns 300, e nem o acolhimento, que seria a oficina de esvaziamento. Mas, e a primeira coisa, quando esses alunos estavam em uma sala, e não aqui imputando culpa, né? Esse não é o objetivo, mas a pergunta que alguém da escola fez foi uma pergunta que não se deve fazer. Por que vocês não quiserem assistir à palestra? Então, é uma reflexão sobre espaço de fala. Quem está à frente de alguma atividade tem a responsabilidade do acolhimento. Nós aplicamos Roger na oficina de esvaziamento. Então, com a questão do luto, tem que respeitar o silêncio, respeitar aquele momento que eles não queriam falar. Ok? Fizemos o esvaziamento baseado no Roger. Isso é muito importante. Mas primeiro eu preciso criar um clima de acolhimento. São pessoas, pense em uma fala, a estudante de 14 anos que sentava atrás do estudante que praticou suicídio. O sentimento de culpa que ele traz, e assim por diante. Ok? Então temos que respeitar os sentimentos e o momento de cada um. Nós temos aí o
o Dr. João Bezerra, que é especialista em luto. Respeitar o luto de cada um é muito importante, ok? Então, agora nós vamos criar um projeto e ressignificar em relação, criar um projeto através desses alunos. Aí existe significado desses alunos, principalmente com os representantes os representantes e a turma desse aluno. Aí eu consigo fechar, porque o objetivo é criar, nós criamos, temos uma parceria com a Universidade Católica, nós criamos uma cartilha, vamos falar sobre prevenção do suicídio para educadores. Nesse caso da Celândia, nós vamos trazer agora, vamos criar uma cartilha, vamos falar sobre prevenção do suicídio para estudantes ou para jovens. Eles que vão decidir a questão do nome, a questão da autonomia e o espaço de fala e assim por diante. Ok? Então, é muito importante respeitar o sujeito. E agora, fechando o último caso, o terceiro caso, para que nós possamos falar. Por que eu estou falando isso? Porque nós, às vezes, somos treinados, capacitados, fazemos ali a graduação, o mestrado, o doutorado, para cuidar de gente. E negligenciamos ao cuidar de nós. Então, a nossa fala, quando nós colocamos assim, os 7 atos que pode mudar sua vida para melhor, cientificamente, aí vem da Universidade de Harvard, de Califórnia, quando eu acesso tanta dor, tanto sofrimento, como existe alguma ferramenta em que eu posso me distanciar para não me envolver, principalmente quando a outra pessoa traz um problema que também é meu, que o Roger vai falar, e aí existe a técnica do PIP, PIP. Como eu não me envolver com tanto problema das pessoas? Porque eu já tenho os meus. Nós temos, no mínimo, 50 problemas para resolver. São uns 30 diários, né? Que é a nossa agenda, tantas coisas para resolver. Então, a técnica PIP, PIP, ó, o primeiro P, o Roger vai falar que é sentimento, é pessoa, é o sentimento. Primeiro P. O segundo I é o indivíduo. E o outro P é o problema, é o fato. Vamos trazer isso para a prática. Então, Regina me traz um fato. Então, quem é Regina? Regina é um indivíduo. Regina me trouxe um fato que é chamado problema. E eu preciso enxergar o que a Regina falou, o sentimento da Regina. Se eu focar sempre no sentimento, eu não vou me envolver com o que a Regina está falando. Agora, a Regina pode falar do fato, pode falar do sentimento, pode falar dela, como ela está lidando com isso tudo. Então, quando eu foco, oferecemos uma oficina de escutativa de 20 horas, e agora nós estamos trabalhando a conexão entre a UBS e a escola, né? Um projeto entre UBS e escola é importante, e essa experiência vem da Samambaia. Nós atuamos na Samambaia desde 2013, buscando essa aproximação da rede Samambaia com alguns suicídios que nós tivemos em algumas escolas. Temos a questão do tráfico, a questão da pornografia, dos crimes cibernéticos. Uma escola bem assim que requer, para vocês terem uma ideia, o vice-diretor já foi esfaqueado e assim por diante. É uma escola bem crítica em que nós precisamos ter uma reflexão mais aprofundada. Então, eu vou trazer agora o caso 3, que é o caso, ele vem de Santa Maria. Isso aconteceu quarta-feira passada. A orientadora educacional nos acionou sobre 2 adolescentes, uma de 15 e outra de 17 anos, falando sobre a mãe. A mãe estava em crise. Estava em crise, já havia tentado suicídio na última semana 2 vezes, e as meninas estavam sem chão, né? A fala. E aí, como que acionar a Escola de Felicidade como rede? O que pensar nesse início? E aí a escola teve uma opção de levar essas adolescentes, estudantes, para o conselho tutelar.
E nesse momento nós conseguimos o telefone da mãe e começamos a conversar com a mãe, a realizar uma escuta com a mãe. Porque até então a ideia era que a mãe sempre era culpada de tudo. O estigma da saúde mental, o tabu de se alguém não está dentro da caixinha, e vocês vão observar que esse caso, lá na frente, o quanto a sociedade, alguns comportamentos são excludentes, mesmo de instituição. Então, a escola agora como ponto de rede, como ponto de apoio, acionando e tentando resolver esse problema das suas duas alunas. Então, leva para o Conselho Tutelar. Nisso, nós já estamos conversando com a mãe. E a mãe, o maior fator de proteção, o maior fator de proteção era exatamente as filhas, as duas filhas. E começamos a fazer um mapeamento sobre a importância aí do serviço social. Essa mãe, ela vive sozinha e cuida das duas filhas, é uma mãe solo, né? Não tem os pais. O pai mora no Maranhão e abandonou uma das filhas. E ela tinha um padastro. E esse padastro, nós veremos mais à frente, que ele saiu de casa tem mais de 6 meses. Ok? Isso aí é visitar as meninas. Resultado, levaram para o Conselho Tutelar. O que o Conselho Tutelar fez? Retirou as meninas da mãe, para preservar a saúde mental das meninas. E aí, o que a mãe, nesse momento, ela entra no protocolo de emergência. Porque isso foi quarta-feira, quando tudo começa às 11h30 da manhã. Eu monitoro esse caso até 16h30, a mãe, e a orientadora também. Só que chega a 15h30, eu vejo uma necessidade da psicologia atuar. E aí eu passo o caso para a psicóloga, e passo o caso para a psicóloga, começo a atuar com a mãe, e eu continuo monitorando a questão, tanto das meninas, quanto a questão da mãe, da escola em si. Resultado, a partir do momento que a mãe foi ao Conselho Tutelar conversar com as filhas, e ela tinha os documentos na UPA, e ali ela tem 3 diagnósticos: ansiedade, depressão e borderline, a mãe. A partir que ela foi no Conselho Tutelar e que ela já foi, eu estou falando a fala dela, não estou falando aqui o que realmente pode ter acontecido, ela disse que trataram ela como uma louca, tanto no Conselho quanto na UPA. E aí ela começa a praticar atos de despedida. Questão das redes sociais, a vender o carro. Então isso foi quarta-feira. Toda quarta-feira à noite ela foi monitorada, mas na quinta-feira ela continua praticando atos e também com muita resistência para não querer ajuda. Ela mora na cidade de Goiás, aqui na Rede, e à noite ela pratica, no início da noite, tipo umas 19, 20 horas, ela pratica o suicídio. E a fala dela é muito forte. Por que vocês não me deixam morrer? E aí agora eu preciso acionar pessoas, e descobrimos que ela tinha uma amiga e foi uma adolescente de 16 anos, junto com a mãe, que foram lá arrombar a casa. Nós acionamos aqui o bombeiro da emergência aqui do Distrito Federal, que acionou a emergência do bombeiro do Goiás, e aí eles foram lá. Primeiro, essa menina foi lá, arrombou a casa, e ela já tinha praticado suicídio, e fizeram o resgate. Ela foi para o hospital. Lá no hospital ela dava muito trabalho, gritava muito, e aí todo mundo queria despachar do hospital. E ela ficou apenas, infelizmente, 11 horas do outro dia ela foi de alta. Continua sendo monitorada, tanto ela, com a psicologia, no plantão psicológico, continua acompanhada, atendimento. A orientadora também, na tarde, descompensou, precisou de encaminhamento para a psicologia. E estivemos segunda-feira, pela manhã, estivemos na escola para fazer a escuta com as duas filhas, com o diretor e com a orientadora, usando a escuta e sempre na identificação, que é caso de promoção da saúde e encaminhamento para o plantão psicológico. Então, esses 3 casos são importantes, que aconteceram praticamente aí no último mês. E por que eu estou fazendo toda essa introdução, esse bate-papo? Porque
Nós temos inúmeros casos, e os casos chegam e nós precisamos. Não tem como salvar o mundo, mas se um caso chegou até você, você precisa resolver. E se você não tem capacidade operacional de resolver, procure a rede. Por isso que os parceiros. Impossível resolver casos complexos sozinho. Então, isso é muito importante. E mais importante, nós precisamos dos 4R de qualquer planejamento, pode ser da política pública, de qualquer projeto. Nós precisamos dos recursos materiais, nós precisamos dos recursos humanos, nós precisamos dos recursos financeiros e nós precisamos dos recursos tecnológicos. E agora eu vou entrar em uma parte apenas em um R, que é no RH, que é o recurso humano. Se nós não cuidarmos de nós, o que vai acontecer com 5, 10, 15, 20 anos cuidando da saúde mental dos outros? Vamos adoecer. E aí, quando eu trago assim uma sugestão, os 7 hábitos, o que é um hábito? O hábito, para Aristóteles da filosofia, é uma prática reiterada. Eu não consigo, existem 3 teorias aí sobre o hábito. Um fala que você cria um hábito com 21 dias, o outro fala com 66 dias e o outro com 554 dias. Nós não conseguimos, o humano não consegue criar um hábito, segundo a literatura, a ciência, nós não conseguimos criar um hábito se não tivermos uma prática reiterada 6 meses. Isso é estudos da Universidade da Califórnia. Então, entender o que é o hábito. Eu quero emagrecer, eu quero parar de tomar Coca-Cola, eu quero usar menos as redes sociais. Hábitos. Eu penso, meu pensamento, eu sinto meu coração e eu faço. É a terceira, a questão do comportamento. Muitas pessoas querem mudar no terceiro. Só o fácil, só o fazer. Mas antes eu tenho que passar pelo meu coração e passar pelo que eu estou pensando. Nos princípios da neurociência, nosso cérebro tem um velcro muito negativo. Nós precisamos desenvolver ferramentas para que eu possa trabalhar, conseguir enxergar no caos o olhar positivo. Eu não estou falando aqui de positividade tóxica, porque escola de felicidade, escola é um local que nós vamos refletir sobre teorias, casos, desenvolver habilidades. Felicidade é um estado de espírito. E Brasília está localizada aqui em Brasília, escola de felicidade. Então, felicidade não é a felicidade fake, como ontem eu ouvi vários alunos falando que coloca um sorrisão no rosto e a sociedade acha que está feliz e não é a verdade. Então, a primeira ferramenta, o primeiro hábito que eu diria que nos ajuda muito, voltando todo dia de campo em Brumadinho, nós voltarmos, o Roger fala para fazer uma coisa chamada vida plena. E a vida plena nada mais é como foi o meu dia, uma autorreflexão. E quando eu faço isso em grupo, é bacana, é uma forma de cuidar dos voluntários, cuidar das pessoas. Então, a meditação entra aí como a primeira, meditação e respiração. E nós não temos tanto tempo, eu não vou ficar tanto também explicando fisiologicamente, mas é assim. A neurociência, nós temos apenas 20 anos de neurociência. O nosso cérebro ele tem 3 partes: o sistema de sobrevivência, que é a reptiliana aqui atrás, o sistema das emoções, que é o límbico, e o pré-frontal, que é o CPF, que é o racional. Então, toda vez que eu estou estressado, o que é o estresse? A suprarrenal fica em cima do rim, ela produz um hormônio chamado cortisol. E quando ele é lançado na corrente sanguínea, ele desconecta essas 3 partes. E aí eu posso tomar atitudes em que eu não tomaria se eu estivesse com essa parte conectada. Toda hora nós estamos tendo estímulo visual, o que estamos vendo, o que estamos escutando, para desconectar o nosso cérebro. Então, essa desconexão, eu posso usar a respiração para conectar, eu posso usar a meditação. Isso é muito importante. Então, existem inúmeros cursos de meditação. O melhor curso que eu vejo é o ICL, uma plataforma gratuita de São Paulo, que fala sobre a meditação, a yoga e assim por diante. Então, meditar diariamente é importante. Outra coisa importante, número 2. Então, o primeiro foi respiração e meditação. Respiração, vocês viram lá em Recife,
que nós tivemos 16 alunos, depois que numa bateria de provas na escola, o professor falou que a prova era muito difícil, 16 alunos desmaiaram. Né? O que eu faço? Eu estou andando no pátio da escola, no shopping, na igreja, na rodoviária, e uma pessoa está lá com a crise de ansiedade. O que eu posso fazer como um primeiro socorro psicológico? Eu vou chegar no ouvido direito dela, porque mesmo a gente em coma, o direito continua funcionando, e você vai falar uma coisa simples. Respire forte para conectar o cérebro dela. Mas essa respiração pode ser eu inspiro pelo nariz e solto pela boca. Item 1. Item 2 da respiração. A expiração, ela precisa ser mais longa do que a inspiração. E o 3, que é o mais difícil, quando eu inspiro, a minha barriga precisa ir para fora. Se você está inspirando para dentro, porque se nós formos observar a nossa árvore brônquica, né, assim, a árvore respiratória, nós temos aqui, né, que a gente chama de pau da venta, o ósteo. Atrás do ósteo nós temos a faringe, a laringe, os brônquios, bronquíolos e alvéolos. Então, esse canal é tipo pode ver, encanação de esgoto é a mesma coisa, até chegar aos alvéolos, ele é importantíssimo, porque esse ar é que vai fazer um cérebro desconectado das suas 3 partes. Então, é um recurso que todos nós temos para controlar inicialmente crises. Lógico, depois, a importância do psicólogo e a importância do psiquiatra é importantíssima, ok? Então, primeiro nós falamos de meditação e falamos de respiração. O segundo, coloque aí, relacionamento positivo. Existe aí, a sociedade está criando seus quadradinhos, seus modelos, na sociedade do Byung aí, do Bauman, do Foucault ainda, né? Sobre pessoas, eu tenho que me afastar de pessoas tóxicas. Pessoas que reproduz o velcro negativo, nosso cérebro é como 2 baldinhos. Não só nosso cérebro, a nossa vida, a nossa história de vida. Nós temos o balde vermelho, lembra do vermelho do semáforo? São as nossas experiências ruins, que às vezes nós não conseguimos ressignificar, e temos o balde verde. E aí eu pergunto, qual é o balde que você mais enche? Por que notícia ruim corre rápido? Porque o cérebro, ele tem um velcro para as coisas negativas. O cérebro tem 3 coisas horríveis. O cérebro, ele tem, primeiro, o velcro negativo. Segundo, ele tem 95% dos pensamentos, das lembranças, são automáticas. E terceiro, a quantidade de pensamentos, segundo tudo que eu estou falando, está num livro, que são várias pesquisas da Universidade da Califórnia, que é chamado livro O Cérebro e a Felicidade. 4.000 pensamentos por hora. Imagina, se 95% nós trabalhamos como robozinho, é automático, nós precisamos ter um alerta para identificar o que está acontecendo conosco, o que eu estou pensando, porque senão eu vou ficar conversando, enchendo meu balde verde ou meu balde vermelho. A formatação de uma sociedade como a nossa, aqui do lado capitalista, é enchendo o balde vermelho, o velcro. Notícias ruins correm rápido. Olha a TV aberta. Eu estou 25 anos sem assistir televisão aberta. O jornalismo usa a neurociência e fala assim, é um impacto, que causa impacto. Esse impacto é sempre as coisas negativas, que amedrontam, que ativa a amígdala, chamado medo. Então, eu preciso fiscalizar o que eu estou consumindo com meus olhos, o que eu estou consumindo com meus ouvidos. Exemplo, vocês já viram dois depressivos conversando? Porque o depressivo ele possui estreitamento cognitivo e foca muito no velcro negativo e no passado. Ele está sempre falando de coisas que aconteceram no passado, mas enchendo o balde vermelho. Enchendo o balde vermelho. E aí o que acontece? Eu não estou aqui criticando o depressivo, não. É uma transformação orgânica que precisamos pensar sobre isso. Então, nós não devemos nos afastar e desistirmos de pessoas tóxicas.
Nós precisamos estar próximo, aprender a lidar. Olha, eu falo isso de carteirinha. Eu trabalho no Hospital das Forças Armadas, estou me aposentando agora. Nossa equipe tem 17 pessoas. Eu tenho 3 ansiosos, 1 TDAH, 1 pânico e 3 depressivos. Na sexta-feira, nós temos uma gestora que é depressivo. E ninguém quer trabalhar na sexta-feira. Entende? Não, e aí o depressivo tem uma fala, ninguém me entende. Nós precisamos, não podemos nos afastarmos. Ah, isso é teoria, muito fácil, porque eu vejo vários relacionamentos acabando em decorrência da ansiedade, em decorrência da depressão. Então, teoria é muito linda. Vai viver a situação com uma pessoa, para você ver o nível que requer de desenvolver habilidades, ok? Então, relacionamento, procure relacionamentos positivos. Você é produto dos seus 5 relacionamentos, pessoas mais próximas de você. Então, quem são as 5 pessoas mais próximas de você? Esse é um resumo de quem é você, ok? Pessoas que pensam sempre para frente, pessoas que pensam, são pessoas de sucesso, pessoas fracassadas, as pessoas que rodeiam é muito importante, ok? Eu indico um livro que é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É um livro muito bom, baseado em pesquisas científicas. Então, já vimos o primeiro, que foi meditação e respiração, o segundo, relacionamento positivo, e o terceiro é aprendizagem constante. O que nós estamos fazendo aqui? Refletindo. Uma mudança não ocorre, olha, são 7 hábitos que podem mudar. Mudança eu preciso passar pelas fases de mudança. Quais são as fases da mudança? A primeira coisa é o que nós estamos conversando aqui, que vai levar à consciência. Segundo, depois da consciência, eu preciso passar pela aceitação. E aí virá a mudança. É um processo que muitas vezes não é fácil. Ah, eu sou muito violento na comunicação. Ah, eu tenho a questão do meu ego, que eu acho que eu sou melhor do que todo mundo, ou a minha profissão é a melhor, porque eu só consigo ver aquilo ali. Então, quando o seu ego está à frente de você, você precisa fazer uma reflexão. De onde vem essa necessidade de aparecer tanto? Então, o ego ele precisa estar atrás ou ao lado, para não ocorrer o engarrafamento de egos. E aí nós temos tantas pessoas que eu falo que todas as pessoas são processos. Umas de um processo de uma escadinha de 1 a 10 degraus. Tem gente que está no primeiro degrau e acha que está no 10º. Tem gente que está no terceiro e acha que está no primeiro. Tem gente que está lá no 10º, mas ele se comporta como se estivesse no primeiro. Que aí entra a humildade. Como conhecimento, quando Sócrates dizia, apenas sei que nada sei. Então, o mundo ele é infinito. E as pessoas, as histórias de vida das pessoas, elas são importantíssimas. Eu sempre falo que a Escola da Felicidade trabalha com a bandeira branca e atende todas as pessoas, independente da religião, da cor, se estudou ou não estudou. O Roger vai falar que quando nós estamos com o coração aberto à experiência, nós crescemos. Agora, se eu já vou cheio de estigmas, cheio do eu acho, na teoria do achismo, nós podemos ser um impacto para não evoluirmos como ser humano. E quando a caridade é um hábito, né, que não está aí, mas é um hábito importantíssimo para que nós tanto possamos produzir, diríamos, a ocitocina, um hormônio do prazer, e nos aprofundarmos como ser humano. Então, o quanto é importante o diálogo e a conexão com outras pessoas. E todas as pessoas têm forças e fraquezas. Não existe o perfeitinho, né? Então, a aprendizagem constante, como o Gandhi dizia que mudança é uma porta que se abre por dentro. Ela chega de uma forma assim que ela não te avisa, mas precisa de um esforço, precisa de uma identificação. E quando eu não consigo identificar por mim mesmo,
eu busco ajuda. Todo mundo hoje acordou, escovou os dentes, penteou o cabelo, tomou o café da manhã, trocou de roupa e está aqui. Isso é cuidar da saúde física. Mas quem escovou a sua mente? Né? Quem escovou logo cedo a sua mente? O que você tem feito? Então, nós precisamos de uma cultura. Aí vem a importância do psicólogo nessa sociedade. Aí existe a questão do tabu, que eu não sou louco, que eu não sou maluco, eu não vou procurar. Nós acompanhamos casos em que a pessoa marca o psiquiatra e aí ficamos monitorando. Uma semana antes a pessoa já não dorme, mas o que está acontecendo comigo e assim por diante. Então, nós precisamos usar todos os recursos, todas as ferramentas que a sociedade dispõe. E a aprendizagem é uma das formas. Buscar aprender alguma coisa todos os dias, ficar refletindo, ter ócio criativo e assim por diante. A quarta, para você anotar, é a gratidão, a ciência da gratidão. A gratidão não é só agradecer. Eu agradeço aqui a Provítima do Paranoá, Amanda, a Nanda, Cristina, Regina, Josi, Ione, mobilizador. Agradeço por vocês estarem aqui. Essa é a fase 1 da gratidão. Mas a gratidão é uma ferramenta em que eu encho o meu balde verde e vou blindando a minha mente para, mesmo diante do caos, da dor, do sofrimento, eu posso manter no meu caminho. E se eu não conseguir manter no meu caminho, eu procuro ajuda. Eu, como um voluntário, eu, como um ser, como dizia Edgar Morin, um ser planetário, que um suicídio que acontece lá nos Estados Unidos, que acontece em qualquer região administrativa aqui em Brasília, ela impacta todos nós. É uma vida. E o formato que a sociedade está hoje organizada, gente, ela está empurrando muitas pessoas, principalmente nossos adolescentes, para o sofrimento. Vou falar sobre o caso 1, um exemplo, que o menino era gordinho e sofreu muito bullying na escola. Então, o formato que todo mundo tem que ser magrinho, todo mundo tem que ser bonitinho, todo mundo tem que falar que está bem, que todo mundo está feliz, isso, para Emily Durkheim, que é um dos pais da sociologia, os sociólogos nos ajudam muito a entender esse processo. É um tipo de suicídio que você vai empurrando a pessoa para o sofrimento. Você vai empurrando cada vez mais. E a gente nem percebe. Às vezes com nossas crenças limitantes, às vezes com nossos olhares, com nosso posicionamento. Então, a gratidão é uma ciência que consegue, é mais uma ferramenta que eu posso blindar a minha mente e encher meu balde verde. Se meu balde o que fala, não é? Se a boca fala, o coração está cheio. Então, eu vou cada vez mais buscando a questão de encher meu balde verde e diminuindo o meu balde vermelho. Mas eu preciso saber lidar com os problemas da vida. Eu preciso olhar para o semáforo e falar assim, que cor que eu estou? Se eu estou no verde, no vermelho, o que eu faço para ir para o verde? Eu preciso me autorregular. Por isso que nós temos uma oficina chamada Regulação das Emoções. Emoção, para alguns, né, o Daniel Goleman indica um livro da inteligência emocional. O que é uma emoção? Emoção é como um raio que passa no corpo da gente assim, e ela demora de 20 a 40 segundos. O local que o raio fica é chamado de sentimentos. Nós temos 256 tipos de sentimentos. Ninguém ensina, nós teríamos que ter na escola nós teríamos que ter uma disciplina chamada de educação emocional, para nós sabermos diferenciar a raiva do ódio, o nojo, todos os 250 sentimentos. Porque hoje nós ficamos muito na esfera do sentimento positivo e negativo. Olha, eu não quero entrar no campo epistemológico de críticas, porque alguns autores dizem que não existe emoção, existe só sentimento. Mas nós também devemos ser práticos. Existe lá o sentimento, o positivo e o negativo, diríamos assim. E permitir sentir o que o Roger fala que é a congruência. Nós não podemos fugir. Como que a gente foge? Bebendo, viajando, dormindo. Isso são as fugas. Então, nós falamos dos 7 hábitos. Primeiro foi meditação, respiração, recapitulando. Segundo, relacionamento positivo. Terceiro, aprendizagem constante. Quarto, gratidão. Quinto, exercício físico. Existe uma diferença entre o exercício físico e a atividade física.
O exercício físico precisa, para ter efeito no corpo da gente, 3 vezes por semana superior a 30 minutos. Isso é um exercício físico. Agora, se eu faço uma caminhada de 10 segundos, de 10 minutos, isso não entra como exercício físico. O nosso corpo é movimento. Olha, na era paleolítica, o homem andava 16 quilômetros por dia. Por que 52% dos brasileiros estão acima do peso e todo mundo quer emagrecer? Como funciona o cérebro? Na era paleolítica, a comida era escassa, a questão dos nômades. E o nosso cérebro, eu falei para vocês que ele não evoluiu muito, o cérebro humano, além de sermos robotizados. Então, se a comida era escassa, tudo que caçava e comia, o corpo tentava o quê? Armazenar. Aí nós andávamos 16 quilômetros por dia. Aí vamos hoje, o cérebro continua se comportando assim. Tudo que nós comemos, ele tenta armazenar. Porque nós precisamos andar 16 quilômetros por dia. Só que hoje nós não andamos nem 100 metros, 200, 1 quilômetro. Então, o corpo ele precisa ir se adaptando. Precisamos de movimento. E sem contar que todos esses hábitos eles vão criar o que nós chamamos de dose, DOSE, dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, e aí o GABA, que é o hormônio do sono. A primeira coisa que eu preciso ter como alerta amarelo, sinal amarelo, é se eu não estou dormindo de 7 a 9 horas, o sono da madrugada, o quarto tem que ser o máximo de escuro, isso é qualidade de vida. Barulho. Agora, se eu tenho meu filho e ele gosta de dormir com o computador ligado ao celular, já ouvi vários alunos falando, jovens falando o seguinte na roda de conversa. Ele se sente tão só, que ele tem medo de acordar e estar na solidão profunda. Existem 2 tipos de solidão, né? A solidão em que eu estou no meio sozinho, isolado, e tem a solidão que eu estou no meio de muitas pessoas e eu me sinto sozinho. Então, às vezes, isso é um fator de proteção para esse jovem, adolescente e assim por diante. Então, já vimos a importância do exercício físico. E como que eu vou criar um hábito? Superior a 6 meses. E aí, começa a buscar os esportes coletivos. Uma caminhada, mas vou caminhar com meu amigo ou com a minha amiga. E essa caminhada, se eu fizer no sol, o sol é bom, a natureza é boa, ouvindo música, a música também é um fator de proteção. Tudo verde. Ok? Vamos para a próxima. 6, metas. Ter metas. Todo mundo tem sonhos. Mas ter uma meta e ter uma agenda que anota suas metas diárias é um hábito muito importante. Está ligado ao planejamento, está ligado à execução de atividades. E, por último, a visão de futuro. A visão de futuro. Acreditar. Então, temos que ter muito... se você enxerga a sociedade como boa ou ruim, o que andaram falando para você desde quando você era criança? E como olhar no caos, na dor, na desistência. Existe um fenômeno mais profundo e complexo do que o suicídio? A pessoa desistir de viver. Foi estudando o fenômeno do suicídio no mestrado em 2017, estudando vários teóricos no campo da pedagogia, principalmente o Paulo Freire, né, com a pedagogia do oprimido, a pedagogia da autonomia, a pedagogia da libertação, no campo da pedagogia. Foi estudando no campo da psicologia Roger e no campo da sociologia o Durkheim e da filosofia o Foucault, que estudando esse fenômeno em que nós chegamos à felicidade. É como se foi estudando o fenômeno do suicídio que nós chegamos a um estado de espírito, a um bem-estar. E eu falo para vocês, cuide de vocês. Olha, a autopercepção, a autocompaixão, a autoempatia, tudo ligado para você, ligado a você. É como se você conseguisse sair de você e observasse, ficar observando você, as suas atitudes, que são atitudes boas e atitudes ruins, que têm consequências. E nas atitudes ruins para você, você ressignifica e a vida segue. E para fechar, né, já falei os 7, a questão do hábito é uma sugestão que vem no campo científico, mas como que você conecta com pessoas? Então, eu vou falar rapidinho, que é um resumo. Todos os dias nós temos comportamentos, e esses comportamentos eles são importantes. Então, existe no direito uma coisa chamada lead. Lead é um conflito. Então, você pode escrever assim, ó, de cima para baixo, né?
Leaders Case. É um caso, né? Nós falamos aí da Universidade de Michigan, dos casos que nós apresentamos. Leads, L-I-D-E-S, e aí salta uma linha e coloca case. Isso é um resumo de um livro de 700 páginas. Como que eu faço com que as pessoas que estão próximas de mim, eu possa me conectar, eu possa ser uma pessoa que os adolescentes chamam de boa. O que você precisa falar? 3 coisas que você... Eu já vou colocar, já usar a neurociência da parte negativa do cérebro. 3 coisas que, se você fizer, você vai afastar as pessoas de vocês. Então, lá no E, coloque lá, erro. Ficar apontando o erro das pessoas. Então, no E, erro. No C, você coloca crítica. Ficar criticando as pessoas. E no D, você coloca discussão. Não adianta ficar discutindo com as pessoas. Então, é o 0, né? Então, erro, criticar. Agora, nós começamos com leads. Então, o primeiro L vem de lembrança. Converse com as pessoas sobre as lembranças boas. Por exemplo, eu olho para a Regina. Só em olhar para a Regina, eu estou lembrando lá da reunião da rede, lá na escola, que ela tem o projeto, dos jovens lá do teatro, que ela sempre posta as fotos. Entende? Então, lembranças boas. É a vida da Regina. Agora, adianta eu ir conversar com a Regina, querer falar de mim, ser egocêntrico. Não, Regina não está vivendo o meu mundo, ela está vivendo o mundo dela. Então, converse com as pessoas sobre lembranças boas. Segundo o I, é interesse. Tenha interesse pelas pessoas, pelos projetos. E o I, ele vem dobrado. É interesse e importante. Mostre que a pessoa é importante, o que ela faz, né? O projeto que ela tem. Então, L é lembrança, o I é interesse, importante. O D nós já vimos, que é discussão 0, em busca de conflitos. O E, já vimos que é o erro. O S é o sorrir. Quando você vai abordar uma pessoa, leve um sorriso. Por isso que aqui na Escola da Felicidade nós temos a oficina de risoterapia. Sorrir produz endorfina. Isso é importante. O C nós já vimos que é crítica. O A é admiração. Admire o projeto da outra pessoa. E o S é não adianta ficar discordando, criticando, apontando erros. O S é o sim. Sempre com uma resposta voltada para o sim. E o último é o erro. Assuma erros. E olha que nós erramos todos os dias. Não existe o perfeitinho. Então, se nós seguirmos o que a ciência, que já desenvolveu inúmeras pesquisas no mundo, essas sugestões, isso vai propiciar uma maior conexão com as pessoas. Isso é muito importante. Ok? E agora eu estou aberto para vocês quiserem, inclusive, existe a Universidade da Califórnia, existe alguns cursos na graduação, no mestrado, em que o aluno, no primeiro semestre, pode ser doutorado também, ele já faz uma relação de erros da vida. Quais os erros na minha vida que eu pratiquei até hoje? Se você começar a fazer uma análise, você está fortalecendo a sua história de vida. Então, essas são uma das... Nós temos 40 indicações de ferramentas de hábitos no Diário da Gratidão, que eu preciso de disciplina, que eu pratico há mais de 2.000 dias, que está lá na BIOS da Escola da Felicidade, que você pode entrar, baixar, imprimir e, não, isso aqui eu faço, isso eu não faço, isso não me interessa. Então, você pode, como uma ferramenta que nós chamamos de método felicidade. Felicidade não se busca. Felicidade é a consequência de uma atitude. Ok? Felicidade é a consequência de uma atitude. Felicidade não se busca. Eu busco felicidade. E uma coisa importante é viver o presente. Mas com um olhar positivo sobre o futuro. E também, eu olho para trás na minha história. Existem questões vermelhas, os erros, o que eu faço para ressignificar? Se eu não consigo, eu procuro ajuda.
E os verdes, na minha escada da vida, eu continuo forte e assim por diante. Então, eu fico muito feliz porque vocês preenchem o que eu acredito. Preenche, como diz o Victor Frankl, o sentido da vida. Porque não tem como cada pessoa que está em seu lugar, na sua casa, não tem como eu ir lá, entrar na tua casa, colocar um braço lá no seu quarto. Não, você é um agente de multiplicação, né? Para nossos filhos, para nossos vizinhos, e isso dá o sentido de vida. E mais pessoas que façam o que nós acreditamos que esse é o grupo de saúde mental, para fortalecer cada vez mais esse caso de saúde pública. 20% dos jovens estão se automutilando. A cada 40 segundos, eram estatísticas, nós não temos estatística de quem está desistindo de viver hoje, ok? Então, muito obrigado em vocês, a paciência de vocês me ouvirem, estamos à disposição. Se precisar acionar a Escola da Felicidade, nós temos @Escola de Felicidade BSB, que é o YouTube, é o Face e o Insta. E se quiserem conversar comigo, meu telefone é 61 99 175 2244. Se for uma emergência, ligue 3 vezes, tá? Porque nós estamos assim, se alguém ligar agora, por exemplo, eu não consigo falar. Então, nós estamos sempre com agendas, mas emergência, ligar 3 vezes, qualquer hora do dia ou da noite, nós iremos retornar. Agradecer a todos os voluntários da Escola da Felicidade, são 99 voluntários, em especial a Cristina e sua comissão, que são 12 psicólogos, que ela coordena e tem feito um trabalho maravilhoso. Se não fosse a atuação da psicologia, né, na semana passada nós teríamos perdido mais uma vida, foi o caso de Santa Maria. Então, eu fico muito feliz quando existem pessoas que deixam de dormir, passa a tarde inteira, desmarca consultório, que entraria dinheiro, que nesse caso ela atende gratuitamente, para se preocupar com uma pessoa que nunca viu. Então, assim, isso é a rede. Nós tentamos fazer o máximo de pessoas que permaneçam nesse mundo, mesmo diante de tanto sofrimento na cabeça dessa pessoa, que existe momentos de emergência psicológica em que a pessoa não tem condições de decidir por si só. Então, nós temos que fazer uma intervenção. Se tiver o bombeiro, vai lá, imobiliza a pessoa dentro da conduta ética e leva para o órgão que é capaz de internação e assim por diante. E cada vez vai aumentar mais, ok? Muito obrigado. Regina, Amanda, é com vocês. Obrigada, Lacerda. Não tem nem palavras, né, para dizer o quanto eu aprendi, né, nessa sua fala. A gente tem aí uma riqueza de informação muito grande, né? Eu queria ver com o grupo mesmo, se alguém tem alguma pergunta para fazer para o Lacerda, alguma colocação, para a gente começar a abrir. No chat eu não vi nenhuma pergunta, só mesmo algumas colocações, né, de apresentações, inclusive, mas ninguém perguntou nada, assim, com relação específica ao Lacerda, né? E quando a gente... Você quer falar, Iona? Quero, porque ele me dá a oportunidade, eu quero, se não tiver... Fique à vontade, pode falar. Ok. A gente nem fez comentário, porque o que ele falou foi muito, assim, enriquecedor e, né, assim, nossa, muito importante, coisas assim que a gente não sabe. E, realmente, esse tema, gente, é muito importante, porque eu mesmo tenho um filho, são crianças, adolescentes, né, menores de idade na escola, um tema que ele falou sobre a questão dentro do colégio, a importância da criança, do adolescente e da juventude, né? Muito importante, a psicologia. Será que a sociedade está preparada para lidar com o jovem, com o adolescente, para escutar? Pelas redes sociais, muitas vezes pelo dia a dia, a gente vê que não, né? As pessoas estão muito autoritárias, faltando um pouco de empatia, um pouquinho de solidariedade, um pouquinho de escutar, né? Então, fala muito, né? E julga muito. Então, assim, toda a fala do professor Lacerda é o que a gente tem visto no dia a dia. Isso se reflete na escola, na sociedade,
eu tenho um grupo, né, que chama Cooperativa, né, de Marias e José, e isso veio diante de questões que aconteceram na minha família mesmo, né? E isso me levou a hoje estar aqui nesse grupo, né? Porque quando a gente entende, quem já teve na família a questão de pessoas com álcool e droga, a gente entende a importância desse tema, né? A depressão, pessoas com depressão. Então, são temas assim super importantes que eu acho que tanto para mim como para toda a sociedade, para a criança, para o adolescente e para o adulto, é importante porque tudo isso englobaliza assim em família, né? Entre pai, mãe, filho, escola, sociedade. Então, não é um tema, assim, um caso isolado, né? São vidas, são pessoas, né? Inclusive, a gente, não sei se vocês viram uma matéria essa semana, que no sistema prisional ali da Colmeia, lá no... aquele ala psiquiatra, né? Que vem a saúde mental, teve morte lá, né? Então, esses casos acontecem, né? Ala psiquiatra, outra coisa que o professor Lacerda falou, a questão do álcool, da droga, da juventude. Praticamente, eu acho que 90%, 85% dentro do sistema prisional brasileiro é jovem, igual ele falou aí, né? A questão do álcool, da depressão. Hoje nós vivemos numa sociedade muito... Está todo mundo correndo, trabalhando, tendo que pagar conta e tudo, e muitas vezes a gente acaba realmente não tendo tempo com a família, né? E se realmente não tiver uma estrutura, uma mente realmente assim, fazer igual ele falou aí, na prece mesmo, né? Que eu acho importante a questão da prece, trabalhar a mente, todo mundo desaba. Todo mundo realmente vai, como um tijolinho, vai um caindo. E se não tiver uma estrutura assim, a mente muito boa, a pessoa chega ao suicídio, sim, né? O sentimento de morte. Eu mesmo, graças a Deus, assim, que eu consegui vencer a depressão, né? Mas a depressão, o transtorno do pânico é horrível, quem já teve, né? E ele mobiliza o corpo. Eu já fiquei devido a uma depressão, que um familiar meu, ele foi desenganado dos médicos no hospital de base, e eu fiquei ali no hospital, e depois aquela situação é como se o corpo da gente fosse um carro sem freio. Você vai, e depois freia de uma vez, né? Seu corpo para, e eu sei o que é ficar 15 dias numa cama sem conseguir levantar, nem para pentear o cabelo, né? E sua mente pensa em levantar, fazer as coisas e tudo, só que o corpo não move. E é o que o professor Lacerda falou. Não é frescura, depressão não é frescura, transtorno do pânico não é frescura, são coisas sérias, quem já passou por isso sabe, é um sentimento de morte, né? E graças a Deus que meus filhos me deram muita força nesse período que seria de quase luto, que eu não precisei tomar medicação, né? Porque eu cheguei, eu marquei, uma coisa que o professor falou, que a pessoa fala, o psicólogo, o psiquiatra é coisa de gente louca. Não é coisa de gente louca, é importante. Eu mesmo marquei uma consulta com uma psicóloga uma vez, e uma vez foi suficiente para mim, tranquilo, consegui andar e não precisei voltar mais, né? E pensei uma coisa, falei assim, eu tenho meus filhos, precisam de mim, então eu tenho que levantar, eu tenho que reagir. E os filhos eram muito pequenos, e eu sabia que eu não poderia parar, né? Então, esse tema é muito importante, principalmente para nós mulheres, né? Que cuidamos da casa, do marido, do filho, de tantas questões, né? E a gente saber que a gente não pode parar, que a gente tem que continuar caminhando, que vai ter momentos que a gente vai cair, mas que a gente tem que respirar fundo, né, professor Lacerda? Igual você falou, respirar, quantas vezes for possível, e continuar andando. E o que você falou também, professor, algo muito importante, o que nós trazemos para a nossa mente, para o nosso coração, qual o tipo de informação que nós trazemos para a gente, né? E isso foi uma fala sua muito importante, porque eu fiz isso, né? Então, tudo que foi negativo eu fui tirando, né? Então, muitas vezes a gente entra no grupo, dá alguma coisa, às vezes as pessoas não sabem tantas coisas, às vezes, que a gente passa. Hoje, você como professor, né, essa grande experiência aí nesse assunto,
E você fala assim, a gente presta muita atenção, né? Porque são fatos reais, são situações reais e é super importante. E essa sementinha tem que continuar, seja com uma, com duas, com três, com cinco, com 10, com quantas pessoas for necessário, é salvar vidas, né? Seja de uma pessoa de idade, de um adolescente, de uma criança, porque a depressão, ela não tem idade. Ela vem, os problemas do dia a dia, ela vem. E é muito importante quando a pessoa se sente realmente, como você falou, acolhido, ouvido, e uma hora vai passar, mas ela precisa desse acolhimento. Essa é a minha fala, Amanda. Obrigada aí pela oportunidade ao professor, à Regina e todos do grupo. Obrigada, Iona. Só para complementar a sua fala, antes do professor comentar alguma coisa, quando você diz, né, que não escolhe, né, a depressão, a tentativa de suicídio não escolhe a pessoa, e não escolhe o problema também, né, o que de repente, para mim, pode ser algo muito simples de se resolver para uma pessoa, para uma outra pessoa, né, pode ser um fator motivador, desencadeante, né, do problema. Quer dizer, vai muito do que o Lacerda falou sobre isso, e o que ele falou sobre o caos, né, da gente aprender a lidar com o problema, não é nem com o problema, aí vamos ver se eu aprendi direitinho, professor, mas de você buscar, mesmo no caos e na dor, né, uma saída para aquela condição, né, e não é simples, e aí eu lembro de um outro trabalho que ele já fez conosco, também voltado para a respiração, e lembro de um outro trabalho que um psicólogo fez conosco, e online também, que envolvia você, eu tô me vendo aqui, porque vocês não estão vendo, mas aqui no meu fundo onde eu tô, né, assim, toda essa natureza, que eu tô na roça, né, gente, mas de você, de repente, olhar o verde, olhar o céu, e buscar, quer dizer, em alguma estrutura, eu tô mostrando isso aqui porque é o que eu tenho no momento aqui agora, então é buscar aqui onde eu estou, no que é possível, no que é alcançável para mim, uma alternativa, uma solução, sei lá, algo para me motivar e repensar, ressignificar essa dor, né? Eu não sei se eu me fiz entender nesse sentido, que, por exemplo, às vezes para mim foi só uma decepçãozinha simples, mas para o outro é algo muito forte, até pela história dele, até pelas histórias, né? O que você pode dizer sobre isso, professor? Muito bem, Amanda, Iona. Primeiro eu vou responder a Iona. Você sabe muito bem por dentro, né? O que é depressão, por você ter passado. E a Organização Mundial de Saúde hoje fala que o ponto mais estratégico para desenvolver ações de prevenção é a escola em relação aos jovens, né? A escola hoje, muitos passam o seu maior tempo interagindo na escola, mas a escola também pode ser um fator de risco, quando a escola permite a questão do bullying, por exemplo. E você também trouxe a questão da prisão. Hoje nós estamos com a terceira maior população carcerária do mundo, e a prisão ela foi muito falada por Foucault, porque qual é a relação entre a prisão e o suicídio? Quando nós, sociedade, temos um comportamento de colocar nas caixinhas algumas pessoas, que todo mundo tem que ser bonito, todo mundo tem que ser isso, todo mundo tem que estar sorrindo. Então, nós vamos excluindo aqueles que não estão dentro da caixinha. E aí, alguns casos, no caso do 5 lá de Taguatinga, a questão do bullying, bullying sofrido pela família e também na escola, ok? Então, a relação entre o suicídio e a prisão, ela é muito próxima, porque a sociedade, ela se comporta também, aqueles que não cumprem regras, que eu acho que foram regras criadas por mim, sociedade, eu coloco dentro de uma caixinha que é a prisão. Hoje nós estamos com a terceira maior população carcerária, e lá a população, nós estamos com 908 mil detentos, é uma população formada por pobres, negros e jovens. Então, isso nós precisamos refletir. É uma sociedade que é a mesma coisa que fez com o suicídio do Durkheim, ela empurra as pessoas que não cumprem determinadas regras, diríamos assim, e que há dificuldade de ressocialização. Em 2025, nós seremos
teremos, nós temos hoje 908 mil, nós teremos 1.500.000 presos. Ou seja, o que está acontecendo? Isso é a previsão, um estudo do Conselho Nacional de Justiça, do CNJ, ok? E fechei, então temos que refletir sobre isso. Então há uma relação direta entre suicídio, o altruísta, que é a exclusão da sociedade, e a própria prisão daqueles que não cumprem determinadas regras em que a própria sociedade criou. Temos que refletir epistemologicamente. Em relação à Amanda, ela mostrou a roça, eu adoro a roça, entra na questão da gratidão. Se eu utilizar corretamente a ferramenta da gratidão, eu vou conseguir retirar energia, principalmente da floresta, das pessoas e do universo. Eu posso retirar energia, como eu estou retirando agora a energia de vocês, através da ciência da gratidão. Vocês estão preenchendo o meu baldinho verde. Então, essa relação dialógica que nós estamos tendo, ela é importante para encher o meu balde no que eu acredito e me dar sentido de vida, entende? Então, é a forma que eu olho. Se meu balde está cheio, meu coração está vermelho, meu coração está cheio também de olhar negativo. Então, posso me colocar no melhor lugar no mundo, em Miami Beach, na Praia de Curaçao, ou lá na Praia do Forno, ali em Arraial do Cabo, uma das mais bonitas do Brasil. Pode estar em Jericoacoara, em Fortaleza, em qualquer lugar, que se seu balde estiver cheio, você não está ali com a sua potência. Nós somos uma potência. Só que ninguém ensina isso para gente. Nós temos que pegar toda essa força. Tipo, nós somos tão ingratos. Não é culpa da gente. Olha, se você perder a sua visão agora, como é que tu vai sair da onde você está? Fala aí. Mas tu nunca elogiou teu... Por graças a Deus eu enxergo. Entende? A tua perna está aí, você vai andando aos lugares, você dirige, você faz isso. Olha, entende? Então, nós somos uma potência, mas uma rocha que não está tão lapidada como ser humano. Nós estamos ainda num processo de evolução. Esses 200 mil anos da espécie humana e não saber como funciona o cérebro e nós usarmos essa força. Então, por exemplo, eu estou falando de crenças limitantes, estou falando de pessoas que é um pontinho desse tamanho, respeitando a pessoa, mas que consegue limitar todo um contexto, uma felicidade, a potência que a pessoa é para tudo que ela queira fazer. Então, isso... quantas pessoas passam nesse mundo e não conseguem vislumbrar e enxergar as suas forças? E ela fica sempre se auto-sabotando, sempre enchendo o balde vermelho, sempre enchendo, porque culturalmente é assim. E assim por diante, ok? Então, Amanda, aproveite o verde é muito importante. Dê um abraço nas árvores, todo mundo fala assim, existe a filosofia aí, a natureza ela é importantíssima, ok? Ok. E Obrigada. você vai A falar? Regina tinha levantado a mãozinha. Eu vou falar, tá, gente? Então, e assim, só para Eu vou só colocar meu carregador aqui na minha... para falar um pouquinho sobre... Às vezes a gente também se predispor, né? Porque às vezes a gente fica tão cheio de si mesmo, ou da gente mesma, né? Que a gente começa a criar... Por exemplo, eu estava aqui, eu cheguei numa live, né, nessa reunião, eu falei, meu Deus, o tempo é grande demais, e enfim, a gente começa a questionar, a falar as coisas. E o Lacerda, eu já trabalhei com o Lacerda, né, professor Lacerda, eu chamo ele de Lacerda, meu Deus, chamar de professor. Professor Lacerda, a gente já fez alguns trabalhos, e ele fala de temas pesados com uma leveza, né, com a sutileza, que faz com que a gente fique com o coração quentinho, né? E fala, poxa, vou aprender a me ouvir mais, a escutar mais, né? A falar sobre. E é isso, obrigada, Lacerda. Bom, tomara que você venha de volta para nós, viu? E é isso. Agora, uma das coisas que a gente fala muito é sobre cuidar de quem cuida. Às vezes, a gente cuida tanto dos outros, mas a gente não cuida da gente. E é muito importante esse cuidado de quem cuida, porque a gente não é super-herói. E a gente fica doente, sim, e está tudo bem. Na verdade, não está tudo bem, né? Mas está tudo bem porque a gente pode. Por que não? E, assim, o que eu falo muito sobre isso é porque, às vezes, as pessoas estão
estão tão plugadas, estão tão automático assim, que elas acabam se sobrecarregando de um monte de coisas. E eu falo muito disso, eu me coloco nesse lugar, porque a gente fica cheio dos saberes, sabe? Aí eu sei de tudo, eu posso fazer, o médico não sabe nada. Gente, eu amo psicólogo, tá? Aí eu vou ao psicólogo. Mas, assim, a minha mãe teve um declínio e a gente achava que a gente sabia de tudo. Só que a gente não sabia nada, sabe? A gente precisou de vir uma equipe com a gente, que foi ensinar a gente a lidar com as nossas emoções. Porque, na verdade, a gente não estava aceitando que a minha mãe tivesse dodói. A gente não queria isso. Então, a gente precisou de socorro. Mas até a gente chegar nesse lugar de falar, gente, olha, estou disposta, me ajuda. Então, é necessário que alguém também cuide da gente. Porque daí a gente cuida dos outros. Porque senão a casa, a escola, o trabalho, vira uma coisa de louco. Sabe? Quando a gente está bem com a gente, com a nossa casa, e eu falo nossa casa, nós mesmos, nós vamos ficar bem. E é isso, né, professor Lacerda? Cuidar de quem cuida, não é frescura, a gente precisa de cuidado. Acho que é isso. Gratidão, Lacerda. Volta para a gente, de verdade. Volta mais e fica mais com a gente. Eu preciso disso. Obrigado, Regina. Parabéns pelos todos os projetos que você desenvolve. Eu diria que a gente tem referência em algumas pessoas, você, Amanda, os trabalhos e nós vamos linkando porque eu faço uma coisinha aqui, você faz outra ali, a Amanda faz outra, e aí nós vamos conectando e se torna um mundo cada vez melhor e vamos nos conectando diante do que nós acreditamos que é pessoas voltadas para fazer o bem, instituições voltadas para fazer o bem, porque existem os anjos da vida e os anjos da morte. Infelizmente, eu estou aí agora nesse mundo digital, tentando rastrear os crimes cibernéticos. Então, existem tantas pessoas que usam o conhecimento, a ciência para o mal. E aí eu fico muito confortável em ter pessoas que são os anjos da vida, né? Mas diante desse trabalho, diante da vida e assim por diante. Nós tem a Provítima Paranoá, né? Eu queria saber quando que vai ser a reunião da rede do Itapuã Paranoá. Eu queria participar da próxima. Se você já tem a data. Olá, me escutam? Olá. Bem? Tudo bem, eu sou Juliana, sou psicóloga aqui no Núcleo Provítima do Paranoá. As reuniões de rede, elas acontecem todas as segundas-feiras de todos os meses. Então, a mês já aconteceu, e aí nós temos uma prevista para o próximo mês, que vai ser deixa eu dar uma olhada aqui no calendário, na segunda-feira, dia 14. 14 de agosto. E vai ser 9 horas da manhã? Isso, às 9 horas da manhã. A princípio vai ser no CRAS Paranoá, que foi recentemente reformado e foi reinaugurado, né? Então, a princípio... Você é Juliana? Isso. Eu posso pegar seu número? Pode sim. Me fale aí, que eu estou digitando aqui no site, no... 61 93 15 57 73. 50? 5773. Então, é 9315 5773. Isso. Tá. Vou te passar um zap depois, tá? Ótimo. Beleza. É isso aí, Amanda. Obrigado, viu, Juliana? Eu queria só dar mais uma palavrinha. Na realidade, seria deixar uma angústiazinha, né? Complementando. A partir do momento, você disse, Lacerda, da questão da escola, né? Como um ambiente de aprendizado, muito bacana, concordo. E aí eu fico pensando, quando a escola ainda não atuou, né? Não deu tempo de fazer, ou já fez, mas a criança, o adolescente, ou até mesmo o adulto, ele não pegou ali aquele conhecimento, e aí ele tem, então, a família como motivo de
de cuidado ou não, enfim. E aí ele tem tanto a questão da saúde mental comprometida, como aí o agravamento da sua situação por algum uso de álcool, droga, né, enfim. E aí escolhe a rua como essa fuga, né? Você colocou aí que cada um tem uma estratégia, né? E aí acaba que a pessoa vai para a rua como e aí eu não diria nem que é a sua caixinha, na realidade ela foge de uma caixinha e vai para as ruas, né? Então, eu fiquei o tempo todo te ouvindo e aí puxando a sardinha para o lugar onde eu estou atualmente, trabalhando, né? Não aqui agora, mas eu fiquei refletindo como que as pessoas que estão na rua, que todas têm uma história, né? Obviamente, todas têm uma família que deixou para trás, com os vínculos familiares rompidos ou só fragilizados, mas enfim, tem uma história, uma bagagem. Fiquei me perguntando de como levar para a rua esse lugar, essa ferramenta aí de se proteger, né? Porque a gente sabe que existem diversos. Agora a gente está ampliando isso, né, com a Declaração de Direitos Humanos, com o próprio Serviço de Abordagem Social de Rua, né? A gente tem saúde, consultório na rua, né? A gente tem, enfim, alguns atores que existem, né? E aí por isso que eu digo que é importante a gente não só criticar e bater o ferro, mas valorizar o que nós temos e que está dando certo, que vai resolvendo, né? Mas até onde a gente ainda não conseguiu chegar, né? Porque você falou muito da questão da necessidade da escuta, né? Da gente ter a intervenção, né? De valorizar aquele indivíduo, né? Então, por exemplo, para você dizer para uma pessoa que está na rua, e a rua é um direito da pessoa, obviamente, mas que ela precisa de um relacionamento positivo, ou, enfim, todas essas atividades, esses itens que você colocou, que eu anotei aqui todos eles, para mim, especialmente, né? Para mim, que eu acho que, como a Regina disse, a gente também tem que cuidar. Mas como trabalhar isso com uma pessoa que está em situação de rua, né? Eu não estou querendo levar você para a rua, não, apesar de que se você quiser ir, a gente vai também. Mas como levar a felicidade, né? Como levar a consciência de que as atitudes trazem a felicidade. Ô, Amanda, eu também sou da rua. Vou te falar, nós temos um projeto no Paranoá e ali no CAPS do Itapuã, nós atendemos a esses moradores que vêm também pessoas, moradores de situação de rua de Sobradinho, ali no CAPS com rodas de conversa com a escuta. E eu vou te falar que muitas vezes eles são, na roda de conversa, eles são muito mais verdadeiros, espontâneos com seus sentimentos e congruentes do que a gente. Às vezes a gente faz uma roda assim, e as pessoas não querem falar, tá com vergonha e tal. Eles chegam, olha, meu filho, eu fui estuprado com 12 anos de idade, eu bebo desde os 15 e já aconteceu isso, eu já fui preso e tal. E a pessoa fala, e a panela dela é cheia, né? Mas eu vou dar um caso que aconteceu. Minha mãe mora, e aí a Juliana é do Paranoá, aconteceu no Paranoá. Minha mãe mora na 23 do Paranoá e todo final de semana eu estou lá. E aí nós temos um projeto de alimentação 15 dias numa igreja próxima. Ela se reúne, faz comida e eu sou responsável por levar o chocolate. E minha mãe chegou e falou assim: olha, você sabia que tem uma quadra, a época do frio agora, julho, há uns 4 anos isso aconteceu, que é onde os moradores em situação de rua dormiam à noite, que é uma quadra coberta. Lá, eu não sei qual a quadra ali, mas próximo onde tinha um postinho policial lá embaixo do Paranoá. E eu falei, é mesmo, mãe? Aí eu disse, a senhora pode me levar lá? Colocaram os cadeados papais desse tamanho, para as pessoas não dormirem mais na quadra. Era o único, porque não tinha a questão do abrigo, essas coisas. Aí eu fui lá e tirei foto, né? Meio escondido assim, para ninguém ver. Aí tirei foto, fiz um relatório, e nós temos aproximadamente 5 mil e poucos moradores em situação de rua no Distrito Federal. Temos a questão dos abrigos. E existe um defensor público responsável pelos moradores em situação de rua. E como eu já ministrei curso no Ministério Público e na Defensoria Pública, existe o Evene, que é o presidente da
da escola da Defensoria Pública do Distrito Federal. E o Evelyn conhece todos esses responsáveis, né? Defensor da criança. Aí eu fiz um ofício, não identifiquei, coloquei as fotos do cadeado, tal, e enviei para o Evelyn, conversei com ele. Ele enviou para o defensor. O morador em situação de rua, ele não é obrigado a sair da rua se ele não quiser, né? Então, existe, eu não sei qual é a instituição do governo, mas tem uma van, eles foram lá, nós tínhamos 12 moradores em situação de rua. E aí eles convidaram, e apenas 6 quiseram vir para o abrigo. Os outros 6 ficaram na rua. Mas o que é mais importante é que 15 dias depois foi feita uma reunião e minha mãe foi para essa reunião com o administrador do Paranoá. E ele falou assim, alguém fez uma denúncia sobre fechamento da quadra, nós vamos abrir em decorrência pensando nos moradores em situação de rua. Mas, em momento algum, ele falou a verdade, que foi uma ordem da Defensoria Pública. Mas tudo bem. O importante é que reabrir a quadra e deixar os moradores, naquele momento de muito frio, eles dormirem ali embaixo, né? Então, essa população, nós temos que ter um carinho especial. E as histórias de vida deles têm muito a nos ensinar, né? O que cada um faz, por que ele não quer voltar para casa, muitos têm, né? A família quer que eles voltem, mas eles não querem, em relação à liberdade, às regras que existem no mundo, né? Diríamos assim. Então, é uma população que nós temos, e eu tenho muito interesse, se você quiser, aplicar Escuta a CNV e criar um e-book sobre as histórias de vidas e inclusive, buscar e muitos estão como pessoas desaparecidas, né? Em outra cidade. Outros têm muito transtorno no campo mental. A primeira coisa que a gente faz, a família alguém da família tem algum comportamento em que me deixa envergonhado, como transtorno mental, eu faço tudo para não aceitar. E aí muitos vão para a rua. Então, por trás dessa população, nós temos muitos portadores de pessoas com transtornos mentais que precisam ser cuidados. E aí vem o álcool, a droga, mais o sinal vermelho, a fome, a violência, os pequenos furtos, a discriminação da própria sociedade, da polícia e assim por diante. Aqui na Asa Sul, no setor comercial sul, a polícia passou, pegou a roupa de todos eles, tocou fogo, entende? Então, assim, colocou tudo dentro do latão do lixo lá, do container, e tocou fogo. Ou seja, o que a pessoa ganha com isso? Aí, isso 10 horas da noite, né? Aí passa a noite inteira. Lá no Rio, a pessoa colocava creolina nas calçadas para a pessoa. Aqui em Brasília, embaixo dos viadutos, colocaram um monte de pedra assim, para as pessoas não dormirem. É essa população mesmo, essa sociedade que nós queremos. Ah, não, se ele não tem nada para me dar em troca, se ele não contribui para o Estado, eu trato como um objeto, nem um objeto, né? Então, isso nós precisamos refletir e ter pessoas que lutam por isso, por esses direitos, a efetividade desses direitos, entendeu? E assim por diante. Pode contar conosco. Triste, né? Só um pouquinho antes da Amanda falar. A gente estava numa reunião e, assim, a gente ficou num lugar... É só para pegar um adendo. Talvez não tenha um contexto, talvez não. Que a gente não tinha para onde caminhar. Porque, assim, a gente tem um monte de política pública, só que todo mundo fala assim, quando está muito ruim, aí fala, a gente precisa de um psicólogo, precisa de encaminhar essa pessoa para um psicólogo, porque daí vai ensinar, vai escutar, enfim, vai fazer todo o trabalho que o psicólogo faz. Só que a pessoa não quer ir. E ela não quer ir mesmo, até porque não tem força, não tem coragem, vai um monte de coisa na cabeça, as pessoas vão falar, psicólogo é para doido, e não é. E aí, como é que a gente faz eu não sei se eu posso chamar de tratamento, qual o cuidado? Como é que a gente pode... Essa pergunta é muito boa, Regina. Nós temos que... Existe a internação compulsória. Nós temos que encaminhar para o Ministério Público. E aí, o que acontece? Esse caso da semana passada, nós tivemos dificuldade, porque precisa de uma pessoa da família assinar. Só que a família da menina é toda do Maranhão. E aí a mãe não tem mais contato, ou seja, ela que está sozinha.
Então, nós tivemos dificuldade para fazer uma internação compulsória. E aí ela tentou suicídio, ela acabou entrando no hospital, mas quando chegou no sistema de saúde, em vez de um tempo maior de internação, o próprio hospital falou assim, ó, você me dá muito problema, fica gritando aqui, tumultuando, nós não temos condições de ficar com você aqui, e deram alta, e ela voltou para casa. E daqui a pouco nós teremos outra crise, ou seja, falar em efetividade da política pública, a gente não pode chegar com um discurso, que funciona, que é lindo, o sistema único de saúde não funciona. Quem está na prática sabe qual é a dificuldade. Por isso que aqui na Escola da Felicidade nós criamos a questão dos psicólogos. É o nosso braço forte, a psicologia, o plantão psicológico. E eu não posso, a fila é tamanha que eu não posso fazer 20 sessões. Tivemos que limitar a 4 sessões, porque a demanda é tamanha e começa a entrar só emergência, que vai furando a fila. E como que a gente faz? E aí existe aquela questão que eu não sou louco, não quero tratamento. Então, entre o limiar de loucura, de transtorno e a normalidade, a pessoa ela vai perdendo as pessoas próximas, ela não entende, ela não quer tratamento, ela vai se isolando, trata todo mundo mal, os vizinhos vão desaparecendo, a família também, a pessoa fica isolada. E aí, às vezes, a pessoa trabalha e começa a vir as advertências no trabalho, começa a vir as faltas, a vida da pessoa, mas ela não consegue perceber. E nós só podemos intervir, usar o uso da força, entre aspas, da intervenção, quando a pessoa não tem condições mais de decidir por ela mesma. Tipo, tá no momento da prática do ato suicida, aí temos que fazer uma contenção física e assim por diante, entendeu? Não é fácil esse campo da loucura, do transtorno, lidar com essas pessoas. Por outro lado, o Estado é bom porque ele fica paradinho e ele não tem uma proatividade. E ele economiza recursos e não existe recurso para todo mundo também, entende? Então, o caminho é nós cuidarmos de nós para que não possamos ser mais um na estatística. E se não estou bem, opa, o que eu faço? Nós somos privilegiados, que nós temos informações e nós temos uma rede de apoio, sabemos quem procurar, entende? Pior a pessoa que não tem informação do que está acontecendo, não quer tratamento, não sabe que existe a rede de apoio. Então, a pessoa, eu tenho famílias assim, entende? Tem famílias que não quer tratamento. Uma mãe que imobiliza 2 filhos, um de 24 anos, um de 29, só o esposo trabalha. E a sociedade, quando vê aquele comportamento, já começa a excluir, eu não quero contato. Então, assim, e como fazer? Já que ela é lúcida e ela tem capacidade de discernimento para falar, não, eu não vou. Tá normal, é assim mesmo. Entendeu? É um desafio, é um desafio. É um desafio. É verdade. Gente, o assunto está muito gratificante. Eu sou suspeita porque eu, como psicóloga, eu gosto muito da temática, mas a gente já extrapolou um pouquinho o tempo e foi a primeira vez que a gente ficou 2 horas, inclusive, sem nem sentir, né? Assim, eu estava aqui pensando que, né, geralmente a gente fica 1 hora e é bem, assim, dá certinho, sem nenhum problema, e dessa vez 2 horas já não está dando, né? Mas a gente precisa ir encerrando para não ficar cansativo e valorizar a riqueza desse momento, né? E já ir pensando não sei, acho que essa questão da rua, ela não encerra, né? Porque de muitas maneiras tem pessoas que não saem das ruas para ir em algum equipamento, que não saem para ir num CAPS da vida, né? Ela quer estar ali no logradouro, na rua, ela não quer sair dali, ela não quer nem se identificar muitas vezes, né? Como é um dos casos que eu atuei também nesse primeiro semestre, junto com outros colegas, que tem até um deles que eu nem conheço pessoalmente direito, é mais assim das redes do online mesmo, né? Mas que, enfim, a gente trabalha junto em prol dela, né? Em prol dessa pessoa, e mesmo assim a gente não conseguiu intervir. Pode ser que ela tenha, não sabe nem se tem um diagnóstico, né, de algum comprometimento, mas enfim, são questões que a gente acaba não tendo resolutibilidade ainda, mas que a gente pode já ir pensando
num outro momento, por exemplo, para pensar nesses casos emblemáticos, né, de como como ajudar, de como atender, de como chegar nessas pessoas, né, que estratégias a gente pode estar utilizando, porque a gente usa muito a questão da abordagem, a questão da vinculação, estar lá todo dia, se fazer presente, né, o serviço de abordagem tem muito disso, e algumas coisas têm me inspirado até para capacitar, qualificar um pouco mais essas equipes para estarem na rua junto com as pessoas, não no sentido de buscar trazê-las de volta para casa, mas de dar um pouco mais de dignidade, né, de levar um pouco mais de oportunidades às quais elas podem se comportar buscando essa felicidade. Te agradeço demais, professor Lacerda, por sua fala, sua disponibilidade também. Isso, essa questão da gratidão, estou sentindo tudo isso aqui agora, por você estar disponibilizando aí o seu tempo para a gente, todo esse conhecimento, a gente acaba levando para a vida, né, não só para o trabalho, mas para a vida. E aí, assim, eu encerro esse bate-papo de hoje, do G3, relacionado à saúde mental. Caso alguém queira acrescentar e finalizar com mais alguma coisa, pode ficar à vontade, a gente vai encerrando. Dizer que somos gratos demais por ter você com a gente, tá? E que à noite eu disponibilizo, porque agora eu saio e lá a internet não funciona, senão se der eu mando o link, depois eu subo para o YouTube. E Amanda, vamos divulgar, porque nossa, rico demais da conta, né? E é para além da vida, né? Para além, tudo que você falou aqui é para além, não é só para os nossos trabalhos, é para a nossa vida todinha, para dentro de casa, para os nossos amigos, sabe, compartilhar. Foi um encontro muito rico e, aliás, um de vários que vão vir, né? Quero você na escola comigo de novo, carteirada. Vamos nessa. Eu diria para a Amanda que nós podemos oferecer a oficina da escutativa e da CNV para as pessoas que atuam com os moradores em situação de rua. Perfeito. É uma ferramenta bacana, entendeu? Depois a gente pode pensar. E parabéns a todos vocês. Eu pensei que ia falar só 30 minutos, foi mal, viu? Vocês fizeram com que eu me empolgasse. Foi ótimo. Eu vou me despedir aqui de vocês. Bom dia aí para a Regina, para a Amanda, professor Lacerda. E cada reunião, assim, aprendo muito com vocês. E gratidão, né? Gratidão por estar viva hoje, por ter um sol lindo e a gente ter essa oportunidade aqui de estar falando de um tema tão importante, tá bom? E a psicóloga, né, do Provítima, que está aqui com a gente, todos aí, que nem todos eu não sei o nome, mas gratidão a todas vocês. O trabalho de vocês é super importante, a juventude nas escolas, na rua, morando na rua, no sistema prisional, seja uma dona de casa, seja um trabalhador braçal, seja um profissional com diploma, é um trabalho assim importante para todos, sem classe social, cor, raça, é algo muito importante em todo aspecto. Vocês nem imaginam o quanto. Suicídio é uma coisa séria, a depressão é uma coisa séria, vidas são importantes, muitas vezes a mãe precisa da cura, o pai precisa da cura, esse menino jovem na escola também, né? Então, nós todos precisamos desse acolhimento, né? Então, esse momento aqui é o momento de que eu me sinto acolhida, né? Não sei o restante. Mas é um momento, assim, muito bom que a gente aprende, a gente pode pensar o quanto que nesse mundo, enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente pode fazer o bem para o próximo, ser solidário, olhar com mais amor, com mais empatia. E professor Lacerda, a Regina tem razão aí, né? Não conheço o senhor a primeira vez, mas pelas suas palavras aqui, sinceramente, o mundo está precisando de pessoas assim, o futuro está precisando dessas falas, dessa visão. Igual quando você fala que aí no CNJ, né? Acho que é CNJ, fala que vai ter
uma grande massa de encarceramento, então a gente sabe que essa grande massa é a juventude, né? E realmente agora, esses dias, foi anunciado aí no jornal que está construindo mais um presídio. A gente queria que seja mais escola, creche, né? Mais CAPs, né? Mas vamos chegando. Tá bom? Um beijo a todos vocês. Deus abençoe. Obrigado, Ione. Eu acho que a Gente, Regina quer tirar uma vamos... foto, né, Regina? Isso, exato. Vamos abrir as câmeras, gente. Todos podem abrir, por favor, para a gente só tirar uma foto. Vamos registrar esse momento legal. Que a gente entende que sozinho nada faz sentido, que é junto que a gente vai longe, né? E que é com essa rede de apoio, que um acreditando no trabalho do outro, que a gente consegue ficar com o coração quente e a gente não desiste. Marília, Nanda, vocês conseguem ligar as câmeras, por favor? Não? Não? Então vamos lá. No 1, 2, 3 e sorriso. Prontinho. Prontinho. Beleza, gente? Obrigada. Até a próxima. Até a Parabéns a todos. Fiquem com Obrigada, Deus. Agora a Josi ligou a câmera, né, Josi? Posso ir embora, Regina? Estou liberado? Pode. Obrigado. Tchau. Fique com Beijo. Deus. Obrigada, Beijo Lacerda, pra liberada. todo mundo. Tchau, tchau. Você congelou aquela carne?